Prefeito Mário Botion, hoje conosco para falar sobre o aeroporto, um assunto enrolado há quase 2 décadas, né, Mário? E que parece que agora começa a andar novamente. Nessa semana, a Prefeitura de Limeira divulgou que houve uma reunião com representante do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo e também o diretor de aeroportos do interior e o chefe de gabinete da Casa Civil. A nota, Mário, diz que foram colocadas alternativas concretas. Quais foram essas alternativas, então, que deram aí início a essa retomada de discussão? Renata, só para contextualizar um pouquinho, desde o início da nossa gestão, nós estamos buscando alternativas para a retomada das obras do aeroporto, para poder fazer na sequência a concessão. No nosso entendimento, o município não deve mais fazer investimento naquilo que não é o seu foco principal. O aeroporto é importante dentro do contexto do desenvolvimento, mas não é o expertise do município. Isso tem que ser, o histórico recente mostra, tem que ser a atividade da iniciativa privada. Buscamos alternativas, o deputado Miguel nos ajudou, firmamos um convênio do governo Temer para a liberação de 8 milhões e que seria possível nós fazermos um avanço nas obras para ter uma situação de concessão melhor. Muito bem, mudou o governo, esse assunto ele acabou sendo contingenciado e nós continuamos trabalhando. E a semana nós estivemos nessa videoconferência com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, com o seu presidente, seu diretor, o diretor Álvaro, e que nos deu algumas alternativas, né, para tratar isso de maneira tripartite: o município, o Estado e a União. E a União, a informação que ele nos deu, existem processos já andando exatamente nesse formato. A União tem um fundo, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, que ele tem finalidade específica, ele não pode ser utilizado, ele é formado por recursos vindo da aviação civil e só pode ser usado na aviação. Portanto, existe um recurso bastante significativo, segundo eles, dentro desse fundo, e que é possível que nós possamos acessar o fundo e aí, num convênio com o Estado, sob a responsabilidade e coordenação do município, fazer a disponibilização desse fundo para a implantação, né, do aeroporto. E esse trabalho nós vamos fazer. Em paralelo a isso, ou para dar início nesse processo, nós estamos encaminhando todos os projetos que nós temos, as modificações que foram feitas ao longo do tempo, para que o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo faça uma avaliação técnica e complemente, sugira alterações, altere, para aquilo que fique mais viável tecnicamente e atualizado. Para uma vez conseguindo financiamento, esse financiamento contemplar algo atualizado e pensando no futuro. Então essa foi a tratativa que foi feita. Segundo informações deles, a Americana tem um processo que já está avançando nesse sentido, da mesma maneira, né, numa situação tripartite, União, Estado e município, que já está avançado, por isso tem espaço para que isso seja feito. Evidentemente que nós colocaremos o nosso deputado Miguel Lombardi, como sempre temos ajudado, para nos ajudar a abrir as portas e avançar nesse processo e podermos, aí sim, dar continuidade nessa obra, que é importante para que depois nós façamos a concessão numa situação mais confortável para o município. O município, nós não temos intenção de colocar recursos, a não ser que sejam pequenas contrapartidas, a complementação para viabilizar o processo e a partir de termos a pista feita, o aeroporto concluído, podemos fazer a concessão para a iniciativa privada para fazer a operação do aeroporto. Um outro fator importante é que o aeroporto por si só o aeroporto não se sustenta, né? Não se sustenta no sentido de não haver interessados num aeroporto comercial, somente o aeroporto. Por isso, nós estamos estudando, em paralelo a toda a questão do aeroporto em si, da viabilidade técnica, da pista, enfim, tudo aquilo que envolve o aeroporto, também um polo logístico dentro dessa mesma área, que permita existir interesses de outras empresas estarem ao lado do aeroporto para viabilizar melhor o aeroporto. No fundo, seria um polo logístico com um aeroporto disponível, e não um aeroporto para se levar para lá, eventualmente, hangares de proprietários particulares, oficinas mecânicas, enfim, mas ter um polo logístico
que atraia a iniciativa privada a participar do processo de concessão e que tenha uma pista, né, e que é o diferencial de um polo, seria um diferencial de um polo logístico. Então a situação nesse momento é esta, ficamos bastante motivados com essas alternativas e mais ainda, Renato, na medida em que a Americana, eu não sei exatamente o que a Americana está fazendo, mas segundo ele, o processo foi feito dessa maneira e está bem avançado. A Americana deve melhorar a pista, ele já tem uma pista, tem hangar, provavelmente deve melhorar a pista, o investimento deve ser para isso. Mário, então as tratativas agora elas foram retomadas de uma forma diferente com o governo Bolsonaro, porque lá em 2018 ainda, né, na presidência de Michel Temer, houve um avanço também de Limeira, até houve divulgação, né, de convênio com o Ministério das Cidades, se eu não tiver, do Ministério dos Transportes, e agora houve uma mudança pelo que o senhor acaba de informar, né, de medidas mais concretas. O que mudou de lá para cá? Renata, na época as tratativas foram feitas dentro da ANAC, né, que é do Ministério dos Transportes, com recurso destinado do próprio orçamento da União. Não foi através desse fundo, porque nós não tínhamos conhecimento a respeito dele. Quando nós tratamos com o Ministério dos Transportes, o convênio foi assinado, inclusive verificando documentações da época, junto com o nosso secretário Dagoberto. Eu identifiquei o convênio que nós assinamos, que destinava esses recursos, que depois não apareceram. Essa alternativa é diferente, que é um fundo que é especificamente para investimento na aviação civil. Então isso dá cria uma possibilidade maior de sucesso nessa solicitação, porque esse fundo, segundo o presidente do Departamento de Aviação, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, diz que tem recursos e esses recursos não são poucos. Por isso a motivação que nos trouxe, né, essa informação de caminhar e assim com a possibilidade de ter sucesso mesmo. Certo. O caminho é outro, né? É um outro caminho. E junto com o Estado. O Estado de São Paulo participando desse processo, também isso fortalece o encaminhamento das ações. E tendo algumas cidades como a Americana mesmo, já num processo também para ter o aeroporto no município, né? Fica viável, Mário, Limeira também ter como uma Americana tão próximo? Renata, o aeroporto de Americana, ele tem uma outra característica, ele já existe. Ele tem uma pista que tem uma limitação. Eu não conheço o projeto, mas o investimento é lá no aeroporto que já existe. Então, muito provavelmente deva ser para alargamento da pista, recomposição do asfalto, troca da pista por um pavimento mais moderno e de qualidade. Eu não sei exatamente o que é, mas o aeroporto já existe, ele já tem uma ocupação, ele já tem uma característica própria. O que Limeira está buscando é ter um polo logístico, e aí serve para os e-commerces, enfim, empresas dessa área que está avançando muito, ter os seus galpões ao lado de uma pista. Então a nossa característica é um pouco diferente, nós temos a área, temos as licenças na CETESB para isso, então está bem avançado e acredito que nós vamos ter sucesso nessa empreitada. E a partir então dessa conversa, qual o próximo passo? Existe aí alguma previsão? Foram falados em prazos? Renata, não foi uma conversa preliminar. Na segunda-feira, na terça, ao longo da semana que vem, nós encaminharemos para o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo os projetos que nós temos para eles fazerem essa avaliação técnica, deixá-lo da maneira correta e aí a gente complementar a parte orçamentária e buscar alternativa aí sim com o fundo. Em paralelo, nós vamos já acionar o deputado para ele buscar essas alternativas e os caminhos como a gente deve seguir para chegar até nesse fundo, né, o Fundo Nacional da Aviação Civil, para fazer o nosso pleito. Os prazos nós não sabemos, eu não saberia dizer para você nesse momento, porque primeiro de tudo depende dessa avaliação técnica do nosso projeto, das complementações necessárias. A partir daí, nós teremos sim a possibilidade de falar em prazos. E aí, quem sabe, né, esse imbróglio de quase 2 décadas começa a ter fim, não é, Mário?
Pois é, esse é o nosso propósito. Como eu disse, nós não temos características, o município não deve operar aeroporto, não é essa o nosso objetivo, mas é algo importante para o desenvolvimento da cidade e da região. Limeira tem uma característica importante dentro da logística do estado de São Paulo. Nós estamos colocados no centro do estado, rodeados e na verdade, passam por aqui as 3 principais rodovias do país, eu diria. Então tem uma situação logística importante, tem uma infraestrutura muito boa, tanto é que recentemente, essa semana que passou, a Endeavor, que é um instituto que faz um ranqueamento das cidades mais empreendedoras do país, juntamente com a Escola Nacional de Administração, onde Limeira foi ranqueada na 13ª posição do país, entre mais de 100 cidades que participaram desse procedimento. Em 2017, nós nem não estávamos ranqueados, e agora estamos ranqueados na 13ª posição. E no item, são vários itens que são avaliados, no item infraestrutura, o que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, com esse assunto do aeroporto, Limeira está colocada na 3ª posição dessas 100 cidades que foram ranqueadas. Isso mostra que a nossa infra é de qualidade e isso deve atrair outras empresas, né, com a possibilidade de ter um aeroporto e que elas possam se utilizar para o desenvolvimento das suas atividades de maneira mais rápida. Sempre lembrando que o aeroporto, eu tenho convicção de que ele vai acontecer, e acontecendo, nós faremos a concessão para a operação através de um processo de concessão mesmo, para a iniciativa privada operar o futuro aeroporto de Limeira, que eu tenho convicção que vai acontecer. Prefeito Mário Botion, muito obrigada por sua participação no Portal Diário de Justiça e até mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos.